Olá pessoal, tudo bem? Pois é, vamos falar dessa troca de técnico no Goiás. Mais uma, né? Começou com o Ney Franco, depois trocou para o Thiago Largue e agora demite o Thiago Largue e contrata o técnico Enderson Moreira. Thiago Largue apenas 6 partidas e as 3 últimas sem perder. 2 empates e uma vitória. O empate com o Coritiba, com o jogo que estava ganho, e no final Rafael Vaz cometeu um pênalti, foi expulso e o Goiás acabou cedendo o empate. Vitória em cima do líder do campeonato, o Internacional com um jogador a menos, e o empate fora de casa contra o Ceará. E empatando um jogo difícil, pois o Ceará, dia desses, tinha vencido o Flamengo pelo placar de 2-0. Por que o treinador foi demitido? Porque o Goiás não sentiu firmeza no Thiago Largue. Eu acredito que nenhum time sai demitindo o treinador ao acaso. Errando ou acertando, eles buscam algum motivo. Eles têm algum motivo. E pelas informações que colhi, é que não estavam sentindo firmeza no trabalho, nos jogos e também nos treinamentos. E olha que o Thiago Largue chegou a ficar 10 dias fora dos treinos por causa da Covid-19. O erro, na minha opinião aí, foi de planejamento, de não saber realmente o que o Goiás precisava naquele momento. O erro foi ter contratado o Thiago Largue. O segundo erro, de ter demitido o treinador daquela forma. Mas, rei morto, rei posto. Chegou o técnico Enderson Moreira para a sua terceira passagem no Goiás. A primeira passagem foi fantástica, quando ele assumiu o time em 2011, quando corria risco de rebaixamento para a terceira divisão. O Goiás estava quebrado naquela ocasião. No ano seguinte, montou um time vencedor e foi campeão brasileiro da Série B. E disputou em 2013 o Brasileiro da Série A, onde fez uma bela campanha e não se classificou para a Libertadores. Perdeu aquele último jogo para o Santos por 3-0. Jogo que o torcedor não esquece, em que o Goiás era teoricamente favorito, que tinha condições de vencer, que estava fazendo um campeonato consistente e que na última semana, aparentemente, o Goiás entrou de férias. Mas, tirando isso, o que o Goiás espera do Enderson Moreira? Espera que ele desenvolva dentro de campo o conhecimento que ele tem do Campeonato Brasileiro. Porque o Enderson Moreira, ele é um treinador de médio porte e é de Série A de Campeonato Brasileiro. Ele sabe os caminhos. Ele já trabalhou em grandes equipes, trabalhou em equipes médias, foi treinador de um Grêmio, foi treinador de um Cruzeiro, de um Santos, errou, acertou, ganhou experiência, tem acessos no currículo, tem boas campanhas, tem campanhas ruins, mas é um treinador que quase sempre está figurando nas principais equipes da Série B ou em equipes intermediárias da Série A do Campeonato Brasileiro, como, por exemplo, o Ceará. Esse time que está fazendo sucesso com o Guto Ferreira, foi ele que iniciou o trabalho. Ele saiu do Ceará, pediu para sair para ir para a equipe do Cruzeiro. Lá não deu certo. E talvez até nenhum treinador dê certo esse ano na equipe do Cruzeiro. O Ney Franco está patinando lá. O problema do Cruzeiro é muito mais do que treinador. O problema do Cruzeiro está na gestão, está nos jogadores, está no ambiente do Cruzeiro, que foi um time dilacerado pelos seus dirigentes nas últimas temporadas, e isso tudo está refletindo. Ao que tudo indica, o Cruzeiro vai ficar mais um ano na Série B. E, se não tomar cuidado, cai para a Série C, mas isso eu não acredito. E sobre o Enderson? O Enderson tem um perfil que o Goiás conhece. O Goiás conhece o perfil do Enderson Moreira. E ele é um treinador muito exigente. No linguajar do futebol, dizem até que é um treinador chato, um treinador cri-cri. Mas ele é chato, ele é cri-cri
em relação ao profissionalismo que ele espera das equipes que ele comanda. Como, por exemplo, ele espera a contratação de reforços e vai exigir isso do Goiás. Na coletiva de apresentação, já deu a entender que ele conhece muito bem o que está acontecendo no Goiás. O tal colegiado que indica reforços, geralmente sem critérios, e deixou um elenco capenga para o Campeonato Brasileiro. Então agora tem que consertar, tem que contratar. E tem que contratar pontualmente. Ele pediu na entrevista, citou, que as contratações devem ser feitas em sigilo. Por quê? O colegiado com 8 pessoas, quando iniciavam a negociação com determinado jogador, esse nome já vazava na imprensa. É lógico, a imprensa está fazendo o papel dela. Azar do dirigente que acaba entregando essa informação. Vocês lembram? As torcidas de Goiás, Sport e o Brasil inteiro acompanharam em tempo real a negociação do Goiás com o Bárcia, com o Rentistas, chegando a acordo com o time uruguaio, e depois acompanhou o desfecho com o jogador preferindo continuar na equipe do Sport Recife, estendendo seu contrato, tendo aumento de salário, recebendo os atrasados. Se essa negociação fosse feita em sigilo, provavelmente até o jogador estaria já em Goiânia. Outra negociação que foi exposta a público e que acabou melando, a negociação do William Correia. Quando o Red Bull Bragantino ficou sabendo, chegou no jogador e resolveu a situação, inclusive ele jogou contra o Vasco da Gama no último domingo. Então, esse procedimento de se consultar, esse conselho administrativo, esse colegiado, está se mostrando um procedimento falho para as contratações. Então, com o Anderson chegando, esse conselho ele precisa ter a consciência de que os reforços indicados para o treinador têm que ter a confiança de que eles vão ajustar a equipe e que eles não vão poder dar os seus palpites próprios. Até porque muitos ali não têm o conhecimento adequado para o futebol moderno na indicação de jogadores. Antigamente poderia até ser que dê certo. Antigamente, muito antigamente mesmo. Porque hoje no futebol moderno, para você contratar um atleta, você tem que verificar vários aspectos. Porque a Série A, ela exige muito do atleta, fisicamente, tecnicamente. Como é que o Atlético Goianiense contrata os seus jogadores? Eles têm uma comissão técnica permanente que avalia os reforços. Não é simplesmente o presidente Adson Batista que vai lá e contrata. Não. Ele consulta o treinador, ele consulta a comissão técnica permanente, ele consulta um banco de dados, ele fica sabendo o histórico do atleta, quantas vezes ele se lesionou, quantas vezes ele jogou nas temporadas anteriores, quantas assistências, quantos gols, o mapa de calor, a faixa de campo que ele ocupa. Então o futebol hoje tem muitos detalhes. Desde a fisiologia, preparação física, departamento médico, departamento técnico, treinador, a parte tática, isso tudo no futebol moderno é importante. Vocês acham, por exemplo, que um Barcelona chega à contratação de um jogador como o Manchester City, o Bayern de Munique? Eles contratam um acaso só porque o treinador indicou, porque o presidente, um conselheiro indicou? Não. As coisas precisam ser feitas com seriedade. E hoje em dia, no futebol, as coisas são muito caras. O dinheiro é difícil de se conseguir. Estamos numa época ainda mais difícil de pandemia, não há receita do público. E na Série A, com os times que têm uma receita garantida, eles precisam gastar esse dinheiro com sabedoria. Porque um rebaixamento para a segunda divisão pode significar praticamente uma falência para um clube hoje acostumado com Série A. O Goiás é acostumado com a primeira divisão, com dinheiro de Série A, ganhando média de 60 milhões por ano de televisão. O que será do Goiás se for rebaixado e ganhar 6, igual está ganhando o Cruzeiro, que está sofrendo um bocado? Então, a chegada do Anderson Moreira pode dar essa sacudida. É o ideal? Não. O ideal era que tivesse um treinador e um planejamento desde janeiro, que ele tivesse sendo executados, que os reforços pontuais já tivessem chegado.
mas já chegou nesse ponto. E o Goiás não vai abandonar o campeonato. Ele não está rebaixado. É muito difícil? É. Mas não tem como. Ele tem que jogar, ele tem que tentar, ele tem que lutar. E para lutar, ele tem que estar bem comandado. E então eu entendo que apesar da contratação do Thiago Largue ter sido equivocada, a demissão dele ter sido desagradável, porque o treinador foi o último a saber, e a contratação do Anderson não agrada em cheio por causa de 2013, por causa da última participação dele, apesar disso, hoje o Anderson Moreira é o treinador do Goiás. E é nele que o Goiás tem que acreditar, que o torcedor tem que acreditar, que é ele que pode tirar o Goiás dessa situação. E capacidade, o Anderson Moreira já mostrou que tem.